Eu quero propor para vocês um tema um pouco polêmico. Não é treta, mas é polêmico, tá? Tem gente que ama e tem gente que odeia. Tem gente que gosta muito dessa pessoa e tem gente que não curte muito essa pessoa, não. Eu vou falar o nome dessa pessoa e eu queria que você desse a sua opinião sobre o ponto de vista da inovação. Fica tranquilo, não vou botar você em nenhuma saia justa, você pode ficar à vontade, se você curte essa pessoa, se não curte, tá tudo certo, cada um tem sua opinião e tá tudo bem, tá bom? A gente vai falar de Elon Musk. Sob o ponto de vista da inovação, como é que vocês avaliam o Elon Musk? Eu diria, começando, que eu considero o Elon Musk uma pessoa absolutamente fora da curva, uma espécie de Leonardo da Vinci dos tempos modernos, e como toda pessoa fora da curva, uma pessoa difícil de ser entendida. Não é? Ele é uma pessoa, o Elon Musk é uma pessoa que tem o porquê não como mote na vida dele, não é? Sonha e imagina coisas que ninguém sonha ou imagina, não é? E, portanto, uma pessoa fora de série. E toda pessoa fora de série, como Elon Musk ou como o próprio Steve Jobs, são pessoas difíceis de serem entendidas. E, no fundo, se você pegar toda a história do mundo, você vai perceber que as pessoas que fizeram diferença no mundo por alguma razão não eram pessoas fáceis da gente entender e até de aceitar. Mas foram pessoas que realmente mudaram o mundo. O Elon Musk é uma dessas pessoas. A gente chama ele de gênio porque deu certo. Porque se desse errado era um louco, né? A gente não... Essa é a diferença entre os loucos, né? O que tem resultado é gênio. Aproveitando, antes de ir para os colegas, Walter, você citou o Elon, depois você fez uma citação também para o Steve Jobs, que é um cara que eu também sempre admirei muito, em especial na questão da inovação. Você acredita que o Elon já superou ou está superando o Jobs? Eu acho que sim, no sentido de que depende do que você considera. Sua relevância. Isso, né? Na relevância do impacto para o mundo. Do impacto para o mundo, isso. Eu acho que o Steve Jobs teve um impacto prático para o mundo. Realmente, o smartphone muda muita coisa na nossa vida prática, no nosso cotidiano. O Elon Musk é quase que um retorno às grandes navegações. Eu parto de um princípio que é tão importante quanto inovação, quanto curiosidade, é imaginação. A imaginação foi o que trouxe o mundo até aqui. Foram pessoas que imaginavam, que conseguiram disruptar tudo que a gente conhece hoje. Então, quando alguém se jogava com 3 caravelas num mar desconhecido, sem saber onde ia parar, né? Outro dia eu vi uma caravela, cara, porque eu imaginava que caravela é uma coisa. Quando eu vi uma caravela, é isso aqui? Não é possível, eu quero passar a mesa. Então, não, assim, pode ser, né? Esta coragem, esta capacidade de sonhar e imaginar, eu diria para vocês que, no fundo, talvez o homem esteja, neste momento, voltando para a missão humana, que é imaginar e sonhar. Por que eu digo isso? Se em 1969 nós já tivéssemos a inteligência artificial quando o homem for para a Lua, nós teríamos chegado lá mais barato, mais rápido, com mais segurança. Mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado ou imaginado ir à Lua. Este é o lado humano, essa é a nova missão humana, porque a inteligência artificial vai ser cada vez mais eficiente e produtiva. Cabe a nós agora sonhar e imaginar. O discurso de JFK, né, em 62, quando ele abre o programa espacial, ele fala: nós escolhemos ir para a Lua. Isso. Ele não disse nós precisamos, nós devemos. Olha o protagonismo. E não porque é fácil, mas porque é difícil. E tu falou do Jobs, né? Só quero fechar o parênteses. Não, mas aí quando você fechar o seu parênteses, você já dá a tua opinião aí. Porque tá, se já você do Elon, não, porque eu pego o Jobs e pego o Jeff Bezos, para mim eles estão numa categoria. O Elon Musk está em outra. Porque, para mim, assim, gênios de negócios, de transformação, de criarem marcos econômicos, para mim, o Jeff Bezos e o Steve Jobs, eles são ícones. Porque eles tiveram uma resiliência de manter uma opinião que pouca gente consegue manter e ter sucesso. Porque ambos tiveram muitos anos de uma mesma visão, sem resultado, até o momento que eles passaram aquela curva, né? E aí se tornaram os ícones que se tornaram. Então, para mim, eles têm uma categoria assim de... Realmente é quem teve uma visão de um negócio e foi perito em executar. O Elon Musk, eu adorei a tua questão da navegação. Vou usar ainda o lado romântico de reutilizar essa tua fala, porque eu adorei isso. O Elon Musk, ele é um cara... Vou dar um exemplo que ele é diferente. Ele gera um tráfego orgânico da imagem dele toda semana. Toda semana tem um problema com esse cara. Até nisso ele é diferente, porque ele sabe usar a mídia a favor dele.
Pô, tem uma empresa que nem a Tesla, que o valor de mercado dela hoje é maior que o somatório de todas as maiores empresas do segmento no mundo, e o cara gasta zero em marketing. Zero entre aspas, né? Mas não gasta. Por quê? Porque ele usa orgânico. Então, para mim ele é um cara que eu não compreendo, mas eu admiro. Você está na turma que também admira? Então, eu admiro ele, os feitos que ele tem tido, né? Acho que ele, diferente um pouco de alguns, ele acaba indo para uma série de linhas muito diferentes de produtos, né? Então, você está indo para satélite, você está indo para geração de energia, você pega a Tesla, você olha, a Tesla é uma empresa de carro, mas a Tesla agora está conectando um sistema, comunidades, ela está conectando o sistema de energia solar a casas no Japão, casas do interior, e que tem dificuldade de acesso de energia e que alguns períodos do dia ficam sem energia. E aí o que eles fazem? Como não existe energia suficiente ali do próprio governo, essas casas elas retornam energia ali em alguns momentos. Então, olha o quanto que você destrava de valor para aquela comunidade, para aquelas pessoas, para as crianças, para as famílias que estão ali. Então, eu acho que ele é um gênio realmente muito fora da curva. Quando a gente olha a questão humana, é difícil decifrá-lo. Eu acho que na verdade, ele sabe jogar muito bem com essa questão da mídia, né? E de trazer isso, atratividade para ele, para o negócio dele. Mas é muito difícil avaliar ele como ser humano, porque tem a camada do que a gente vê, pelo que aparece no jornal, do que ele coloca no Twitter e do que ele realmente é. Muito possivelmente a gente não vai saber realmente o que ele é, né? E todo ser humano, quando a gente olha muito de perto, né, até nós mesmos, nós temos nossas áreas de sombra, nós temos nossas áreas de luz e tudo mais. Eu acho que ele está nessa mesma categoria, obviamente com uma pitada aí que acompanha, né, como o Walter falou, de genialidade dele, né? E aí, Everton? Nenhuma visão divergente, né? E é difícil até complementar, né, o que vocês falaram, mas para mim não concordo com o Bush também. A comparação, né, com o Jeff Bezos é diferente, né? É realmente diferente. E eu acho que não podia personificar inovação em um ser humano, né, como ele, que a gente vai entender talvez daqui a algum tempo, né? E a humanidade precisa de pessoas assim. Inovar é mudar a vida das pessoas, é o desejo, né, de mudar a vida das pessoas, as experiências. E ele é uma pessoa que pode acordar, ou sonhar, né, acordar no meio da noite com uma ideia, anotar no seu caderninho e na manhã seguinte ele vai botar em prática aquela ideia, sem o medo de errar, né? E sem o medo de se expor. Até porque o fracasso vai dar mais, como o Bush falou, vai dar. Ele trabalha muito bem isso, mas a capacidade dele de colocar em prática, né, a sua criatividade é sem precedentes, né?